Sem dúvidas, a desobediência é um dos maiores desafios enfrentados pelos pais. Mas ela é considerada um comportamento natural no crescimento e no desenvolvimento infantil, sendo comum no dia a dia de todas as famílias. No entanto, quando estes comportamentos passam a ocorrer de forma frequente e intensa, atritos são gerados e o estresse aumenta no ambiente familiar. E, afinal de contas, como vocês, papais e mamães, podem lidar de forma eficiente com os pequenos e pequenas que desobedecem? Se este é um assunto que te interessa, fica aqui comigo que neste vídeo eu vou te contar algumas dicas para lidar com estes comportamentos de uma maneira cuidadosa, eficaz e sem intensificar os atritos aí na sua família. Mas antes disso, eu quero te pedir de coração para me ajudar a espalhar esta mensagem. Para isso, você só precisa curtir este vídeo e se inscrever no canal, que toda terça-feira tem um recadinho meu para você. E caso você tenha interesse em receber diariamente conteúdos sobre práticas educacionais, me acompanha no Facebook e me segue no Instagram, que tem muitas dicas que podem te ajudar também. Antes da gente falar sobre como lidar com estes comportamentos, você já se perguntou o porquê os pequenos e pequenas começam a dar sinais de desobediência? Bom, eu vou te dizer que essa é uma pergunta que depende de alguns fatores, pois podem envolver as características dos pais e a maneira como lidam com os comportamentos desafiadores do filho, como podem envolver alguns aspectos da criança, como por exemplo, uma imaturidade para compreender algumas solicitações, necessidades físicas e emocionais não atendidas, um temperamento mais questionador, mais opositor, ou ainda a falta de regras e rotina no dia a dia. Mas estes são apenas alguns destes fatores que podem influenciar no comportamento da criança. Por isso que compreender as causas deste comportamento é fundamental para a melhora da convivência familiar e, claro, para o desenvolvimento adequado deste pequeno ou desta pequena. E a primeira coisa importante a se fazer é conversar de forma calma. Para isso, sente-se na mesma altura da criança e faça contato visual. Fale sobre o que está acontecendo e, principalmente, ouça o que ela tem a dizer. Uma boa comunicação é uma das dicas mais importantes para lidar com a desobediência, que muitas vezes é fruto do desencontro de informações e da dificuldade de compreensão das crianças, que acontece por causa da sua pouca maturidade. Por isso, converse e explique as razões pelas quais ela deve ou não deve fazer determinada coisa, sempre exemplificando e utilizando uma linguagem que seja compreensível. Outro ponto importante é fazer combinados e ter regras claras, que podem ser construídas junto com os pequenos, pois essa é uma estratégia que envolve a participação das crianças e, consequentemente, por envolvê-las,
pode acabar ajudando no engajamento dos bons comportamentos. Porém, se houver uma quebra desses combinados, a criança não pode ficar sem consequências, porque isso acaba encorajando ela a repetir o comportamento indesejado. Lembrando que estas consequências precisam estar associadas ao comportamento errado e devem ser coerentes com a idade e com aquilo que a criança já é capaz de cumprir e entender. Nesses momentos de desobediência, nunca meça forças com a criança. Ou melhor, não fale mais alto, não fique argumentando e não aplique restrições desproporcionais como uma forma de impor o seu poder e de confrontá-la. Porque isso não vai ajudar na resolução da situação. Pelo contrário, apenas aumenta os níveis de raiva, tristeza e frustração. Em vez de tudo isso, procure manter o controle, demonstrando calma, racionalidade e, acima de tudo, maturidade para agir de forma que a situação seja resolvida. E, se necessário, dê um tempo para que ambos se acalmem e retomem a conversa mais tarde. O quarto ponto importante é jamais utilizar de violência física ou verbal. Sabe por quê? O descontrole emocional algumas vezes nos faz tomar algumas atitudes inesperadas, que podem ser agressivas, intimidadoras e que podem até cessar o comportamento da criança em um certo momento, mas que geram muitas feridas emocionais a curto, a médio e a longo prazo. Além disso, você é um exemplo de autorregulação emocional para o seu filho. Então, a maneira como você se comporta provavelmente também será a forma como ele irá aprender a se comportar. Não apenas com você, mas em outros ambientes e com outras pessoas também. Por isso, é fundamental que você dê o exemplo e evite expressões raivosas ou gritos, porque isso distancia os pais, fazendo com que eles sejam temidos e não obedecidos pelos filhos. E por último, não crie exceções às regras que você criou. É importante que estas regras e os combinados estabelecidos com a criança sejam mantidos e que não sejam contestados dependendo da situação. Isso porque alguns pais criam regras para determinadas situações, mas na primeira oportunidade que é favorável a eles, acabam fazendo concessões. Essa ação de desobrigar o cumprimento de um combinado é vista pela criança como um caminho para a regra ser ignorada. E por consequência, vai acabar levando mais tempo para que ela compreenda os limites estabelecidos pelos pais. Eu espero que estas dicas te ajudem a lidar de forma mais eficaz com a desobediência do seu pequeno ou da sua pequena e que diminuam as tensões familiares. Mas não esqueça que cada família é única. Então, tenha essas dicas como uma bússola para te nortear nestes momentos,
mas faça ajustes de acordo com a sua realidade e de acordo com as necessidades do seu filho ou da sua filha. Nos vemos na próxima conversa. Combinado? Até terça. Tchau, tchau!